Democracia, anarquia e aristocracia. O que esses temas têm a ver com o momento atual? Em ano eleitoral, é claro, as pessoas costumam voltar a falar sobre esses temas polêmicos e, de fato, o voto é ou deveria ser um instrumento legítimo de participação popular nas decisões de um país. Mas será que isso está acontecendo de fato? Se você quer saber mais e falar sobre isso, fica conosco. É só um minuto e eu aguardo você. Até já. Olá, amigos, estamos de volta em mais uma semana do Protagonismo Regional em Debate, dessa vez para falar do painel de governança local sobre democracia, anarquia e aristocracia, o que esses temas têm a ver com o momento atual. Muito feliz e honrado por receber no estúdio hoje uma figura que eu tenho uma profunda admiração, né? Que é o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe Luiz Felipe, que vai participar conosco para falar desse tema, que é um tema que eu tenho acompanhado até nas lives dele, nos livros que ele escreveu. E para me ajudar nessa entrevista, eu recebo também no estúdio o nosso parceiro, o nosso companheiro aqui de projeto, o doutor Antônio Lawande. Doutor, obrigado por me ajudar nessa entrevista aqui. Está nervoso que nem eu, não? Eu agradeço. Bastante honrado com a presença. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar me recebendo, Sérgio. Deputado, eu quero começar então o programa, essa entrevista, perguntando o que esse tema, democracia, anarquia e aristocracia, teria a ver com o momento tão especial que o Brasil está passando hoje? Bem, quando você tem um excesso de democracia, você pode levar a uma situação anárquica. Então é um ciclo. E quando você chega numa situação anárquica, a próxima evolução é que uma aristocracia resolve ascender mais uma vez ao poder, exatamente para neutralizar e estabelecer a lei e a ordem. Então, eu diria que você está falando ali do ciclo final do modelo ideal, né? Todo mundo, a gente valoriza bastante a participação popular, a gente valoriza bastante a opinião. Agora, quando ela é demasiada, ela se torna fraccionada, sectária, ela pode levar à anarquia, né? Tem um preâmbulo ali, excesso de democracia, muitas vezes começam a criar aqueles clusters de mobilização que às vezes não são producentes, não levam ao que diria o Estado de Direito, a eunomia, né, as boas leis, a boa ordem. E aí pode ser levado a um estado anárquico. Então você está falando aí do final de um ciclo, e cada um tem uma responsabilidade. A anarquia de fato não existe. É um momento fugaz, né? Você estabelece uma desestabilização e logo na sequência ela é preenchida por uma força mais organizada. Então, o que tem a ver nos dias de hoje isso, né? Eu acho que as mídias sociais, fazendo uma analogia do teórico ao prático aqui, eu acho que as mídias sociais elas estão dando voz a muita gente, o ruído político é muito alto, a informação política é muito alta, mas o ruído político é muito alto também. Então, quem é que vai vencer? A informação, a boa informação, o caminho da justiça, da lei e da ordem, ou vai ser a desestabilização, subversão e destruição? Então, todas essas comunicações estão sendo feitas diretamente para a população, com várias entidades liderando esses frontes. Obviamente que, em algum momento, né, uma dessas facções deve vencer, né, dessas vertentes de comunicação. Então, isso é desestabilizador? É desestabilizador. Temos que falar
nitidamente, apesar de que eu sou extremamente favorável à comunicação direta, à mídia, eu até fui eleito em função de haver uma comunicação direta com o meu eleitor, eu vejo que o excesso disso pode levar a uma desestabilização. Mas eu também não gosto da mídia tradicional, porque aí você está oligarquizando a comunicação. E é pior ainda. Então, eu diria que a sociedade tem o ônus de estar qualificada para tratar de temas complexos na política, para que ela esteja sempre ali na condução da lei e da ordem, e não se deixe levar para esses, eu diria que, narrativas mais destrutivas. Eu diria que aqui, como eu sou mais da ala conservadora, liberal, eu sou uma pessoa de direita bem claro, assim, nas minhas postulações. Eu acho que o que leva para a destruição é essas comunicações, as narrativas erradas, mentirosas da esquerda, e que eu fico ali, como todo conservador, você fica meio desesperado. Puxa, será que a população vai abraçar isso de verdade, essas narrativas assim tão fora do contexto da realidade, e levar a gente a uma situação anárquica, que a gente vai ter que pedir para uma força aristocrática? Quem é a força aristocrática hoje? É quem conhece bem o Estado, quem está armado para poder preencher o poder. As Forças Armadas são, eu diria que é uma dessas forças aí aristocráticas que quer ver o bem da população, quer ver o bem do contexto territorial, constitucional, institucional. Então, eu diria que é natural essa... Eu não gostaria de ver isso. Então, a gente está tocando aqui num tema que tem a ver com o ciclo teórico, foi explicado até por Platão. O Platão disse que a democracia, quando ela se degenera, se transforma numa anarquia, e a aristocracia, quando se degenera, se transforma numa oligarquia, né? E isso pode levar a... um ciclo eterno aí Antônio. Até é interessante a colocação do deputado em função de uma colocação do Humberto Eco. Quando perguntaram, né, para o historiador, para o semiótico, o incrível Humberto Eco, o que você acha da internet? Ele falou, eu acho horrível. Juro para você, ele falou, eu acho horrível. Mas por que você acha horrível? Porque antigamente na vila, as pessoas se organizavam depois de ouvir o sábio da vila num púlpito. Hoje, as pessoas vão ter que se organizar ouvindo o sábio da vila, o louco da vila, o idiota da vila e até quem não sabe nada sobre a vila. Então, as pessoas vão... Se o Estado é a sociedade politicamente organizada, como é que a população vai se nutrir para se organizar? Essa é uma pergunta muito interessante, e aí é uma outra pergunta que eu direciono para o deputado no seguinte sentido. O Brasil, a sociedade brasileira é muito claro até na semiótica dos textos, quando a gente trata de teoria geral do Estado. Sim. Que nós tratamos o Estado como uma sublimação, uma terceira pessoa, e não como algo do nosso dia a dia organizado por nós. É isso aí. Né? A união, que é a união? A união é, né? É uma sou eu. Né? A união não é uma abstração, a união sou eu, mais todos os meus irmãos que nasceram nesse território. Então, dentro desse contexto, a relação começou a ficar independente de qualquer circunstância, a relação e para onde ela vai levar, a relação cidadão-Estado começou a ficar deletéria. Tratamos o Estado como terceira pessoa. Não temos controles sobre poderes inteiros da República. E aqui a gente pode entrar em outros assuntos, se for o caso. O que a Constituição atual ajuda ou prejudica? A Constituição do Brasil atual, ela constrói essa distância. Ela constrói exatamente o que você mencionou. Ela constrói um Estado desvinculado da população. E uma população não vinculada com a acepção do que ela gostaria que o Estado fosse. Talvez ela nem saiba. Talvez ela nem tenha essa discussão de Estado. Veja a discussão política como é hoje. É fulano, é cicrano, é tudo fulanizado ou cicranizado. Nem os ideais que eles defendem são relevantes. Relevante é a pessoa, se o eleitor confia na pessoa ou não. Isso, na minha opinião, é um estágio extremamente imaturo de política. Por quê? As pessoas são falhas, as pessoas cometem erros. Agora, as ideias, elas são puras, elas têm elas são ideais, né? Até o próprio nome diz. Então, quando as pessoas começam a defender ideais, ideias e tal, eu diria que fica mais fácil de ter um debate político.
de você ter uma maturação do debate político. Quando você fulaniza todo o debate político e se torna até quase que identitário, aliás, a política de identidade é o que está destruindo as repúblicas do mundo, né? Não tem nada que preparou as sociedades do mundo da política identitária. O que é a política identitária? É você refletir a sua aspiração política baseado essencialmente na sua identidade. Ah, porque a pessoa é branca, ou porque a pessoa é negra, ou porque a pessoa é LGBT, ou porque ele representa os mais pobres, ou porque ele representa os mais ricos, ou porque ele representa os empresários. Então, quando você começa a fazer uma política identitária, e isso torna-se dominante do diálogo político, você tem uma destruição completa das leis. A igualdade perante as leis passa a não existir mais. Cada grupo vai lutar pelo seu enclave legislativo. E a verdade é que a Constituição do Brasil é exatamente reflexo disso. Nós tivemos 7 constituições, né, deputado? Sim. E quando a gente faz uma comparação com a Constituição norte-americana, uma Constituição com 27 emendas em 230 anos, é uma coisa absurda quando a gente faz esse tipo de comparação. Mas eu sempre gosto de olhar as coisas pela ótica dos dois lados, né? Porque o povo brasileiro é um povo miscigenado, uma cultura muito eclética, então isso tem aspectos positivos. Por outro lado, levou o Brasil nesse período todo a essa instabilidade. Eu gostaria do seu comentário, quais foram as consequências negativas, porque as positivas acho que a gente tem clareza, um povo tão, como eu falei, tão heterogêneo, com tantas características distintas, mas vamos fazer uma análise negativa aqui. Qual foi o ponto negativo de 7 constituições em 200 anos? Bom, ter 7 constituições já é um ponto negativo, né? Então você perdeu toda a estabilidade, toda a visão do que era o Brasil. Vamos lembrar que os mitos que existiam no século XIX, que uniam a população brasileira, a aristocracia brasileira, a burocracia brasileira, não deixaram de existir. Foram recriados novos mitos com a República, mitos artificiais, não vinculados com a nossa fundação, não vinculados com as ideias que precediam a nossa fundação, ideias utópicas. Só um recorte, deputado. Sim. Para quem nos acompanha, quando o deputado fala isso do mito da República, é porque, na verdade, várias linhas historiográficas colocam de que a República não foi o anseio que nasceu da base do cidadão, né? Foi uma coisa artificial, arquitetada nos bastidores da política dos aristocratas da época, né? Mas só fazendo esse recorte, isso que é importante, né? Dos deputado? Oligarcas da época, os oligarcas do café, Exatamente. E é legal fazer essa distinção, né? Então, é que muita gente não nota isso. Eu falo com pessoas esclarecidas, deputado, que parece que não tem essa noção clara de que a República foi algo artificial. Eles não... E aí acham que foi um avanço. Né? Comemora-se essa data. Não, é um avanço, porque tirou a ditadura da família imperial, que manos militares governavam o Brasil. Assim, é uma tal absurdo escutar isso de qualquer um inteligente ou que conhece meia história, aí fala assim, eram todos súditos. Súditos? Olha lá o artigo 6 da Constituição do Império, cidadãos brasileiros, e qualifica o que era um cidadão brasileiro. Então, na Constituição de 1824, você já tinha o conceito de cidadania, era uma Constituição liberal. O Brasil nasceu dentro de toda aquela convulsão de ideias que existia do século XVIII e século XIX. E ele nasceu com uma Constituição, com uma bandeira e uma Constituição própria. Essa é a história do Brasil do século XIX e ninguém fala. E era um Estado até moderno para a sua época. Tanto que foi replicado na Europa. O próprio Portugal copiou e outros países da Europa também copiaram os modelos brasileiros, né, quando se constitucionalizaram. Né, saíram da monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, criaram-se mecanismos muito similares à monarquia brasileira. Então, foi uma das primeiras monarquias constitucionais que deu exemplo às monarquias absolutistas europeias que estavam saindo do absolutismo e entrando para a monarquia constitucional. Enfim, então a gente tem uma involução de Estado, essa que é a verdade. Com a República a gente teve um esfacelamento da progressão de ideias e de amadurecimento do contexto de Estado. E o que esse rompimento causou? Causou uma espécie de... Perdemos a alma, né? A alma brasileira. Vamos dizer aqui um dos mitos, por exemplo, que existia no século XIX que deixou de existir. O primeiro deles, e mais importante, era a criação do Império nos Trópicos.
Era aquela ideia de que você tem uma ideia exclusivamente europeia, que não existia em nenhum outro lugar do mundo, mas agora tem isso na América do Sul, e é nos trópicos. Então é uma novidade, já uma união de dois conceitos que até se julgaria antagônicos, né? Como é que isso é possível? Mas foi possível. A outra coisa, o próprio nome Brasil, todo mundo perdeu a etimologia, perdeu a relação da origem do nome Brasil. Se perdeu completamente isso. Até o final do século XIX, Brasil significava terra abençoada. Brasil não era pau-brasil, da brasa, do vermelhinho que tinha dentro do pau, nada disso. O nome Brasil, ele antecede a criação de Portugal. O nome Brasil antecede o português. Significava blessed land em gaulês. Então, perdeu-se essa referência. Irlandês, a Ilha das Maravilhas, a Ilha que das ficava Maravilhas. a oeste da Ilha Esmeralda. É fantástico Os isso. mapas de navegadores, já existia o nome Brasil exatamente com Z, como ele é escrito até o século XIX. Incrível que pareça, mudou-se a escritura de Brasil de Z para exatamente com a República. Né? Foi nesse período. Mas exatamente para perder esses mitos antigos. Aí criaram novos mitos que não tinham referência nenhuma, que não existiam. Só retomando esse fio, eu assisti numa palestra sua uma vez, onde o senhor fala que essa criação da República de maneira artificial foi a raiz dessa instabilidade que o país passou a ter, porque quando a legitimidade digamos assim, no governo, né, nas autoridades que estão lá em cima, isso vai inexoravelmente criar instabilidade na base. Exato. E você cria... Quando você tem um poder ilegítimo, veja, por exemplo, eu vou até citar governos que eu sou contra, no entanto, eu reconheço a legitimidade. Chávez, na Venezuela, sou totalmente contra o que ele representa, mas ele tinha legitimidade. Então ele estava tranquilo no poder. Ele estava tranquilo, porque ele tinha aquela legitimidade popular, do momento político. Ele tinha isso, apesar de ter sido meio que representar coisas muito ruins, ele tinha aquela força, não, estamos rompendo com a oligarquia política que tinha se instaurado, e é verdade isso. Existia um conluio de partidos do centro ali que estavam corrompendo a Venezuela, e o Chávez surgiu como o grande libertador desse modelo corrupto. A teoria platônica se materializou lá na Venezuela. Sempre, esse ciclo funciona para todo mundo. Então, o que acontece? Naquela proposta legítima, ele não precisa fazer propaganda. Ele não precisa exercer o seu poder, manos militares, com força. A própria autoridade dele permeia, né, o contexto político. Então, agora, veja o Maduro, que não tem essa legitimidade do Chávez, como é que ele gera o país? Mata os seus próprios cidadãos, senadores, apoiadores do Maduro, matam os seus cidadãos com pistolas na rua. Mano, então, tem toda sorte de interferência não legítima. A mesma coisa aconteceu na República do Brasil. Então, você veja, uma guerra civil, matou-se milhares de brasileiros para instaurar a República, criou dívida externa exatamente para financiar a guerra civil contra os brasileiros, que estavam se revoltando contra aquele golpe que ninguém estava entendendo bem para que lado ia. Vários queriam se fragmentar para fora do Brasil, e Floriano Peixoto foi lá e matou muita gente, a verdade é essa. Isso não é um poder legítimo, não se constitui um novo modelo, uma nova liderança, matando gente e fechando todos os veios democráticos de conversa. Muito pelo contrário, você surge disso, como foi o Pedro I. Ele foi aclamado. O Pedro I, por ele, ficaria muito conveniente até voltar para Portugal e estar lá junto com o pai, tá bom, voltamos ali para... Mas não, quem segurou o Pedro I foram as forças brasileiras. Falaram, não, se o Pedro I voltar, Portugal reinvade. Ou a França invade, ou a Holanda invade, a gente fica desprotegido. Temos que ter o Pedro I aqui. Ele foi aclamado. Ele foi tão legítimo que ele rompeu com o que dava poder. O que dava poder ao Pedro I era a Constituição de Portugal. E o que ele fez? Ele rompeu, laços fora. Rompeu a sua relação com Portugal, a Constituição que lhe dava poder. Ele falou assim, agora eu sou dos brasileiros. Ficou sem Constituição. De 1822, que foi a independência, até 1824. Isso já demonstra a legitimidade do que é ser legítimo e do que você ser ilegítimo. Você tem uma aclamação, é um momento político que você não precisa fazer esforço para exercer sua autoridade. Quando você é ilegítimo, aí você tem que fazer propaganda, matar seu povo, prender seu povo, fechar a comunicação para poder colocar aí sua autoridade. Então, essa que é a grande diferença. Na época não tinha TV estatal, né? Eu estou aqui, se você deixar, eu falo sozinho aqui, vai, Antônio? Vamos lá.
Até para retomar a nossa questão do esfacelamento, do diálogo entre a população e seus representantes, o que a população entende o que é propriamente o Estado. E o deputado colocou muito bem, a população não entende mais, não se entende, pelo menos a brasileira, não se entende mais como parte do Estado. O Estado é uma terceira pessoa. E dentro desse contexto, embora a população brasileira tenha um nível de universalização do ensino muito maior do que antigamente, hoje, Sim. E a qualidade desse ensino é muito menor, até em termos comparativos do que é necessário de se viver hoje. Os testes internacionais de STEM, né, a sigla STEM, que inclui matemática, ciências e o próprio idioma, demonstram isso, que o nosso ensino é de péssima qualidade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Esta população, qual o risco desta população clamar ou performar uma iniciativa de uma nova Constituição que, na visão do deputado, a de hoje não presta? Bem, eu acho que, olha, a desinformação, que eu acho que você é alimentado através do sistema educacional, é o que é o predominante, né? Então, a pessoa sai desinformada. Agora, o que eu acho que é até um benefício, né, o jeito que isso está sendo conduzido, o progressismo que está sendo implantado nas escolas, ele é tão antinatural que isso choca, porque a natureza humana é sempre mais forte. A natureza humana é mais forte, a natureza é mais forte. E a natureza humana é mais forte também. Então, um estudante, uma família, eu conheço pais progressistas que colocaram filhos em escolas progressistas e os pais estão chocados. E tiram esses filhos com medo. Eles são progressistas. Mas eles veem o que estão fazendo ali com o filho dele, com a filha dele, e eles, não, peraí, eu não quero isso para o meu filho, não. É melhor eu botar ele numa outra. Então você vê pais progressistas tirando os filhos de uma educação extremamente progressista. Então, a natureza deles, a intuição humana ainda fala mais alto. A proteção da prole, do seu futuro, né? Quando você se torna pai ou mãe, você começa a ter uma extensão de emoções e de valores que você não tinha antes. E eu acho que isso é natural a todos, independente da ideologia. Então, quando ele vê ali o seu filho, sua filha, entrando numa série de desinformações que vulnerabiliza aquela criatura que já é vulnerável, eles começam a retroceder. Então eles começam a fazer, opa, peraí, isso aqui não está certo e tal. E os pais começam a ter um despertar, a criança também começa a ver que aquilo não é bom para ela, né? Talvez nessa conjunção de fatores. Agora, a tua pergunta é bem específica. Como é que você, tendo Quais são os riscos? Há Quais clima são os riscos? para fazer uma nova Constituinte hoje? Então, não depende Uma boa deles. Constituinte? Sim, não depende da Constituinte. É esse que é o ponto. Eu gostaria de apostar na sociedade, eu aposto na natureza humana, de que a intuição do brasileiro, entendendo ou não, ideologicamente associado à ideia da ordem natural ou não, eu acredito que existe uma parcela bem expressiva da sociedade brasileira, né? No outro contexto mundial também existe, mas acho que mais ainda no contexto brasileiro, que vai entender que tem alguma coisa profundamente errada no Brasil. É que eu ia falar e que agora. sempre fomenta esses erros. Ele pode não saber fundamentar, mas ele percebe que alguma coisa não está certa, está fora do lugar. Exatamente. É intuitivo. É uma vibração que... Tem a ver com valores, né? Acho que com valores, a representatividade, a reiteração do jogo. Você começa a ver o jogo político sendo jogado. Quantas vezes nós vimos eleições, né? E quantas vezes nós nos desiludimos com aqueles que entram no poder e tentam fazer alguma coisa, ou não tentam, ou tentam piorar a coisa, e depois tem todo um jogo a ser jogado cada 4 anos, puxa vida, mais um maremoto aqui, mais uma onda de capítulo emocional e de vai e vem, instabilidade, etc. Eu estou com 50 anos, eu já vi algumas eleições, em 30 anos eu só vi instabilidade. Eu não vi nada de positivo em 30 anos. O Brasil não cresceu por conta própria. O Brasil se beneficiou da evolução que ocorreu no mundo desenvolvido. Eu queria pegar um gancho então agora. A gente tem que pontuar isso. Quem causou o benefício... Desculpa interromper. Se a sociedade brasileira teve alguma evolução na sua consciência, no seu poder de consumo, na qualidade de vida, isso foi pela evolução. A maré subiu
para o mundo desenvolvido e para outros países do mercado emergente. E o Brasil subiu com a maré, ou está até um pouco abaixo dessa maré, mas não foi por liderança nossa, do nosso sistema político, das nossas empresas, não foi. A gente está sempre vendo o que acontece no mundo. Então vamos copiar igual. Então tá bom, vamos aprovar isso aqui. Sempre a reboque. Então nunca está inovando, a gente está sempre, exatamente, a reboque é a palavra certa. Porque antes de falar do seu novo livro sobre a Libertadora, que propõe a Constituição, eu queria só um retrospecto no primeiro, que fala por que o Brasil é um país atrasado. Até por isso a gente estava comentando sobre esses reflexos de várias constituições que tiveram antecedendo esse reflexo das 7 constituições, o golpe militar, o verdadeiro golpe militar, o primeiro golpe militar que o Brasil sofreu na fundação da República. 7 constituições, estabilidade. Então, um briefingzinho, um resumo do seu primeiro livro que trata das razões pelas quais o Brasil é um país atrasado ainda, para a gente falar depois do novo livro. Perfeito. Bom, no primeiro livro, que foi publicado em 2017, basicamente eu pontuava que o Brasil não tem problema geográfico de recursos naturais, problema populacional, problema social. Não é nada disso. O problema do Brasil é político, e a política é definida pela Constituição. O jogo que é jogado, entendendo assim, que a Constituição é um estádio e o jogo que o estádio define é o jogo político ali. Então, a Constituição é a base. Se você faz um estádio de futebol e você espera que eles joguem bem tênis, lá dentro vai dar errado. E aí, mais ou menos, isso que acontece no nossa situação política. Nós temos uma Constituição que é uma Constituição extremamente interventora, que tira renda e tira propriedade da população, é arbitrária, não é instável, ela é esquizofrênica, ela permite, depois ela proíbe. Então tem muita coisa ruim na argamassa fundadora desse estádio. E o jogo que todo mundo espera que o Brasil esteja jogando é um jogo de país desenvolvido, de Estado de Direito, de estar inserido com a humanidade no mesmo compasso de diálogo e de evolução. Mas não é. Porque o jogo efetivo não é uma república que temos, como eu até pontuo, é uma oligarquia que comanda o Brasil, passa-se gerações, as oligarquias mudam, mas é sempre uma oligarquia, não é o Estado de Direito efetivo que comanda o Brasil. Então temos aí uma alteração de oligarquias no poder, é isso que a gente vê sucessivamente, e isso é muito instável. Então, problema constitucional. Então, para você resolver o problema do Brasil, tem que resolver a Constituição, não adianta. Se você está falando de outra coisa, tem que ter uma política penal, ou tem que ter não sei o quê. Tá bom, acho que pontualmente vale também. Agora, se não estiver resolvendo a questão constitucional, tudo que você estiver fazendo nesse nível, eu diria que mais popular e mais absorvível, ele nunca vai ser permanente, ele nunca vai ser estável. E em uma próxima eleição, pode desfazer tudo de bom que foi feito. Resumindo, ele coloca naquele livro que ataca alguns mitos de que o Brasil tem esses problemas por causa do povo, porque nós imigramos, cultura, vieram os presos de Portugal para cá e aí misturou com o índio, ficou na cultura popular. Mas na verdade a gente tem uma estrutura, uma matriz, que é a Constituição, que cria um conjunto de direitos inaplicáveis, porque não há um ambiente de negócio favorável no Brasil, excesso de burocracia, então você cria todos os direitos que são inaplicáveis, O salário mínimo que, na verdade, não atende o mínimo que ele deveria atender, etc. Isso aí. Antônio. Tem um aspecto que o deputado tocou e que você também tocou, que é muito evidente do que acontece durante a história do Brasil. Muda-se tudo para não mudar-se nada. Revolta-se tudo para continuar os mesmos valores, ainda que não expostos à luz do dia, governando o país. De fato, o que se tem hoje é uma oligarquia. Qual que é você tem personalização de candidatos para quaisquer níveis de governo. Você tem poderes que não são controlados. Quem controla o Ministério Público e a magistratura? Isso está sendo exposto agora, Quando se enfrenta o Supremo Tribunal Federal e questiona-se as arbitrariedades ao arrepio da lei, mas vai além. O comportamento é assim, mas eu faço o que eu quiser. Porque existe uma Constituição que permite que uma oligarquia faça o que quer. É isso mesmo.
Né? Então, quando você ousa questionar a minha arbitrariedade. Um poder, uma república com poder tripartido, como a nossa, existe um judiciário, ou você escolhe uma modelagem de controle, por exemplo, o modelo alemão, que a França adota. Tem uma corte supra, né? Que única função dela é guardar a Constituição. E ela faz parte do Poder Judiciário? Não, ela não faz parte de poder nenhum. Ela está acima dos 3 e fiscaliza os 3. Ponto. Inclusive o juiz. Então você tem uma fiscalização, modelagem jurídica. Ou você parte para um modelo americano, um modelo do Novo Mundo. Qual é? O juiz é local e eu o elejo. O promotor é local, eu o elejo. O xerife é local, eu também o elejo. É um controle de natureza jurídica? Não. Política. Se o juiz formal for em desacordo com os valores sociais, eu tiro ele de lá. Temos maturidade para chegar lá? De acordo com o deputado, não. E eu tenho dúvidas também se temos maturidade para implantar isso agora. Mas também vem uma outra pergunta. Quando teremos, se a gente não aplicar? Quando teremos? Não, a gente já só aprende a ser democrático na prática. Na prática, é isso só aí. Não tem, eu só vou corrigir. Eu acredito que sim. Eu acredito que temos capacidade de termos essas responsabilidades, sim. Ah, então desculpa. É que eu sempre sou meio crítico eu estava criticando mais o lado oligarca, mas a verdade é que a sociedade, a consciência da sociedade, ao meu ver, está em expansão geométrica aqui todo ano. Né? Todo ano tem cada vez mais pessoas conscientes do problema, conscientes de que tem que trabalhar na solução. Apesar do ruído da internet. Apesar do ruído desestabilizador, desinformante, que existe constante. Então, eu estou acreditando nisso. É uma das razões que eu me lancei na política. Se eu achasse que aqui fosse uma Venezuela, o que aconteceu na Venezuela? Você tinha ali 30 milhões de habitantes. Classe média era de 4 milhões. A classe média foi embora. A Venezuela perdeu 4 milhões de habitantes. É um dos poucos países. Aliás, tem 2 países da América, do Hemisfério Sul, aliás, da América Latina, que teve depopulação. Foi Venezuela e Cuba. Os 2 perderam população. Mas, enfim, isso é outro aspecto. Mas o que acontece? O modelo lá é poder dominante e povo. E povo sem informação nenhuma. Povo de massa, não é cidadão. Né? Não é cidadão que tem ali. Quem fazia a cidadania era a classe média, que tinha capacidade de absorver, tem poder aquisitivo, não depende do Estado. Então, eles têm um discernimento mais claro e mais independente. Quando você torna todo mundo dependente do Estado e desinformado, acabou. Acabou. Em alguns estados do Brasil, essa dinâmica social já está se materializando. Rio de Janeiro, acredito que seja um. A classe média do Rio de Janeiro está sumindo, está indo embora, está saindo do Rio de Janeiro. Está ficando lá só massa, um povo desinformado e o poder local, que é controlado pelas narcotráfico e uma série de outros agentes corruptores. Então, ali é um estado falido, por excelência. Muito similar ao que é na Venezuela. Tem outros estados do Norte e Nordeste que estão chegando lá também. Então, o Brasil ainda não faliu, né, como país, mas estamos falindo devagarinho. Algumas manchas negras cancerosas já estão aparecendo dentro do Brasil. Mas, enfim... E a guerra cultural atua muito forte nisso. Guerra cultural, desinformação, desestruturação da família, desvinculação do cidadão com a formação do Estado. Para que serve o Estado? Para que serve a força policial? Para que serve um juiz? Para que serve a burocracia que ele paga imposto? Então, essa referência não está sendo questionada, não tem debate disso. Então, o Estado cresce à revelia do que a população percebe, não entende nada de como é que o Estado... para que o Estado precisa da sua renda, a verdade é essa. Várias vezes eu pergunto assim, olha, o que o governo federal fez para você? Você teve uma parcela expressiva da sua poupança e da sua renda, foi para o Poder Federal. No seu dia a dia aqui, em que o Poder Federal te ajuda? É o teu maior pagamento, o teu maior surrupiador de renda e propriedade e patrimônio. E o que ele faz por você todo dia? É isso, a gente tem que fazer questionamentos sobre isso. Porque... É o estadista ou o xerife de Nottingham. Né? Exatamente. Então, esse questionamento não está acontecendo na sociedade ainda, no entanto, pelas mídias sociais, por esses grupos de comunicação, a coisa já está bem evoluída. E é por isso que eu acho que é o momento certo. E se eu voltar atrás no tempo, as boas constituições que foram criadas 200, 300 anos atrás, 200 anos atrás,
a população analfabetismo era 95%. Né? A França, na época da Revolução Francesa, os Estados Unidos, na Revolução Americana, alfabetismo era menos de 5%. Então, você vai falar, poxa, é uma massa de população completamente analfabeta. No entanto, ali estava uma Constituição que dava mais poder àquela massa, entre aspas, ignorante. Né? Era analfabeta, mas não acho que era ignorante. Estava bem consciente que tinha um problema muito profundo ali naquela conjuntura. Então é isso que a gente está vendo aqui. Pelas pautas que a gente aborda aqui, já teve gente que me perguntou, vem cá, esse canal ele é bolsonarista, né? Aí você percebe um certo preconceito, né? É só preconceito ou há construção cultural também para atacar um tipo de governo que tem uma agenda mais conservadora, que ataca determinados movimentos culturais que tentam produzir alguns efeitos que você colocou agora? Olha, eu acho o seguinte, quando você está algumas gerações com populismo de esquerda, não há como você romper esse barulho com um discurso eclético, educado, acadêmico, talvez como o meu. O discurso para romper com isso é um discurso do Jair Bolsonaro. Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu falo, eu não faria assim, mas eu também não seria eleito presidente. Eu sempre digo, né? Exatamente. Então, o discurso que rompe com essa dominância não é o meu discurso, é o discurso do Jair Bolsonaro. Infantaria combate infantaria. Ele tem o discurso certo para fazer esse rompimento. Mas eu julgo que é a ponta de lança. É aquilo que vem para quebrar e romper, para inaugurar algo melhor. E tem que ter o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. É isso que tem que ter, uma sequência de alguns ciclos eleitorais, por mais umas 2 décadas, fazendo uma substituição de elite, uma substituição de burocracia, com pessoas que pensam de uma maneira diferente todos aqueles ideais que foram formados em 30 anos, que são ideais desestabilizadores do país e da sociedade. A resposta está na pergunta, né? E aí eu faço uma parte da minha resposta coro ao deputado. Esse canal é bolsonarista? Peraí, você está reduzindo todos os debates que foram trabalhados aqui, todas as pessoas, ainda que elas sejam de orientações e até ideologias diferentes, a um rosto. É a fulanização que ele falou. Quem entrega um presente diz mais sobre si do que o presenteado, né? Quem entrega uma pergunta, idem. Ele fulaniza qualquer tipo de discussão. É isso aí. E aí você não consegue ter qualquer discussão, não consegue ter um fio condutor, não consegue ter uma dialética decente para levar a algum lugar. O fígado parece que está mais ativo que o cérebro. Né? Então, estamos correndo para o final aqui, deputado. É uma pena que o tempo, né, corre contra nós. Quero deixar mais uma última pergunta da minha parte, pelo menos. Diante de tudo que nós falamos agora, desse poder excessivo no governo federal, na burocracia, todo o poder que o Estado tem sobre nossas cabeças, qual a importância do protagonismo cidadão nessas mudanças? O cidadão é o fundamental nessa mudança. Se você não tem cidadão, você não tem a consciência crítica de estar sempre questionando o Estado, sempre questionando o que ele entrega para o Estado, o que ele tem em retorno do Estado. E o cidadão, se ele não está envolvido nisso, ele foge ou ele resolve ir para outros países em que talvez a voz dele é mais respeitada, você vai deixar um território completamente avassalado aqui, uma população desinformada, dependente, incapaz de fazer qualquer insurreição contrária a um Estado que vai se enrijecer cada vez mais. É inexorável essa medida. Todas as ditaduras totalitárias que foram criadas no final do século XX, depois da Segunda Guerra, com mais tecnologia, estão ainda aí. Cuba está ainda aí. Venezuela está ainda aí. Forte, com o mesmo modelo. Ninguém consegue debelar aquilo. Não há cidadão capaz de organizar a sociedade para fazer uma insurreição maior para fazer uma abertura de Estado. Então, o cidadão é essencial para a gente não ter tirania. Fala um pouquinho do novo livro. Estamos lançando aqui uma proposta constitucional nova para a orientação desse cidadão. O que o cidadão gostaria ou teria que defender para que a gente não tenha um Estado tirânico, para que a gente não caia mais na tirania de Estado. Então, está aqui uma Constituição que trata de absolutamente tudo. Então, desde a organização de Estado, sistema eleitoral,
o sistema partidário. Vocês estão promovendo debates na internet, né, com especialistas. Sim. Aí todo mundo fala, mas isso é utópico, porque fazer um movimento constitucionalista é uma coisa fora de tempo, agora ele elegeu o Jair Bolsonaro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando aqui de um pano de fundo de mobilização para orientar quem é que vai ser eleito. Se você não está prestando atenção nisso, o que você vai fazer? Eu vou eleger uma boa pessoa lá, tá? Mas qual é o conteúdo dele? O que ele vai defender? O que eu estou dando aqui é o que ele deve defender. E você, como consciente cidadão, você vai estar olhando, puxa, eu gostaria que ele defendesse o voto distrital, porque está lá na Libertadores, e como é que isso impacta em todo o sistema. Ou gostaria que ele defendesse a transparência dos partidos, democratização dos partidos políticos, que está lá na Libertadores. Gostaria que mas não, eles fulanizam. Não, eu vou defender o fulano porque ele é o amigo lá do presidente, é isso, é aquilo. Você está perdendo tempo então, porque não acho que você está sendo cidadão, você está sendo massa. Nós vamos ter que você fazer tá um programa de só massa. sobre isso, né, Antônio? É o que eu falei, dá para desenrolar uns 8, 9 programas sobre esse assunto. Para pegar os capítulos e ir fazendo, vamos ver se a gente consegue um espaçozinho na agenda do deputado. Mas o objetivo é esse, eu acho que tem um objetivo de longo prazo, que é de substituição da Constituição de 88. Mas um objetivo de curto prazo é municiamento dos futuros deputados e senadores e fala assim, quais são as reformas que a gente precisa defender. E do cidadão que está monitorando isso com mais rigor, de fazer a cobrança. Então é isso. Candidato, governo e Estado tem que ter medo do cidadão e não o contrário. É isso aí. A coisa mais horrível que eu encontro por aí, como advogado, é gente perguntando, olha, eu quero ver tal processo. Para quê? A última resposta que eu dei foi exercício de cidadania. O senhor pode me mostrar? É isso aí. E aí a coisa começa a ficar um pouco diferente. É isso aí. Gente, estamos chegando no final, infelizmente. Deputado, muito obrigado pelas suas considerações finais para quem nos acompanhou aqui. Obrigado a oportunidade. Antônio? Muito grato, honrado em recebê-lo junto com o Sérgio. Igualmente, honrado Antônio. em dividir a palavra contigo aqui nesse programa. Vamos tentar mais algumas vezes, ver se a gente consegue. Bom, e você que nos acompanhou nessa jornada do protagonismo regional em debate, hoje honrados em receber o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falando da Constituição Libertadora. A gente vai tentar mais alguns programas para falar disso e a gente espera que a assessoria nos ajude nesse sentido. Até a próxima semana.